o pastor. Não é o pastor Célio, o pastor Everson e o pastor Robson, não. É o pastor dos pastores. E Deus trouxe uma revelação tão linda que eu aprendi com isso. Eu estava conversando com o grupo do Ministério de Louvor, que a gente teve aqui na sexta-feira, e que eles me deram uma linda camisa do Flamengo, amém? Uma camisa linda, e eu quero agradecer aí todos do Ministério de Louvor. E aí eu falei com eles assim que a gente ia falar sobre o pastor. E o Salmo 23 ele diz exatamente isso. Só que eu quero que vocês entendam o Salmo 23 de uma outra forma. Eu quero que vocês assimilem essa forma que eu vou falar para vocês hoje, que Deus vai falar aos nossos corações. E a gente vai entender. Quando a gente entende que o Senhor é o nosso pastor realmente, a ansiedade, ela vai embora. Hoje a ansiedade é um mal que atinge milhões e milhões de pessoas. A gente tem ansiedade no trabalho, a gente tem ansiedade com os filhos, com a família, com doença, a gente tem ansiedade de todas as formas que a gente possa imaginar. E essa ansiedade, ela tira a nossa paz de tal forma que a gente esquece quem é o nosso pastor. E o objetivo do diabo para trazer, encher o nosso coração de ansiedade e de preocupação é a gente esquecer totalmente quem é o pastor das nossas vidas. Esqueci que eu estou com... Da ansiedade para a paz. Isso, o Salmo 23, ele torna um remédio para os ansiosos. Aí alguém pode dizer assim, eu não sou ansioso. Todos nós temos uma dosagem de ansiedade que a gente precisa entregar ao Senhor. Alguns têm uma ansiedade maiores, outras têm umas ansiedades menores, mas nós temos uma ansiedade. Todos nós. Charles Spurgeon diz assim, nossa ansiedade esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força do hoje. A nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força do hoje. O que ele quer dizer é que a gente tem a ansiedade do amanhã e as nossas preocupações do amanhã só tiram a nossa paz do hoje. A gente não se preocupa com o hoje. Em certos momentos a gente se preocupa com o amanhã e, pasmem, entre nós, a gente se preocupa com o passado. A gente está muito ligado ao passado. E o ser humano se liga muito no passado, se prende ao passado, que traz muita ansiedade. Eu li numa pesquisa que a ansiedade da maioria das pessoas está baseada em 40% em fatos que jamais acontecerão. Ou seja, algumas coisas que que nós estamos preocupados com o amanhã, 40% disso nunca vai acontecer. A gente se preocupa à toa. E o diabo, ele toma conta disso, faz a gente se preocupar. E outra porcentagem é 30% de acontecimentos do passado que não podem ser mudados. Coisas que já passaram e a gente fica ainda se martirizando. Coisas que já passaram e não tem mais solução, a gente se preocupa. A gente não tem como mudar, mas nós insistimos em querer voltar ao passado. Nós insistimos em querer sentir a dor do passado. Nós insistimos em querer de viver de volta para o futuro. A gente pensa que a gente pode mudar o futuro olhando para o passado, mas não é isso.
Deus nos ensina que a ansiedade, ela é um problema por 3 razões. Olha aqui, ela é improdutiva, irracional e prejudicial. Então a ansiedade, aprenda aí, ela é improdutiva, irracional e prejudicial. Improdutiva por quê? Porque nunca produz um benefício. Ela não resolve coisa alguma. Ou seja, é prejudicial porque a gente corre e não sai do lugar. Ela é irracional porque aumenta os nossos problemas. Não há lógica na ansiedade porque ela é irracional. Ela só aumenta os nossos problemas. Ela torna os problemas pequenos em problemas maiores. Ela é um mecanismo humano, não foi para ficar da natureza. Sabe? E a raiz da palavra ansiedade é sufocar. Já esteve a ponto. É isso que a ansiedade faz. Ela não deixa você viver, ela não deixa a gente viver. Mas qual é a solução para a ansiedade? Sabe qual é a solução para a ansiedade? A gente precisa aprender que Deus cuida de nós a todo momento. Não há um antídoto, não há um comprimido para você tomar, não há uma escola. A única solução é a gente crer na palavra e saber que Deus cuida de nós. O que passou Ele cuidou, o presente Ele está cuidando, e no futuro Ele sabe, Ele está provendo, Ele está garantindo o nosso futuro. E a gente quer fazer o papel de Deus. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Sabe, o homem, essa passagem diz assim: o Senhor é o pastor, sim, de nada terei falta. Sabe o que a nossa tendência faz para a gente dar mais ênfase nesse versículo? Tem falta. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas sabe de uma coisa? O homem busca milagres, mas Deus busca relacionamentos. O homem busca cura, mas Deus busca relacionamento. O homem busca casa própria, um emprego melhor, um carro melhor, mas Deus busca relacionamento. O Senhor é o meu pastor. E Ele quer que a gente entenda isso. Sim, você não vai ter falta de nada porque Ele vai prover, mas Ele é o teu pastor. Antes de Jesus não deixar faltar nada, Ele quer ser o pastor de nossas vidas. A primeira imagem do Salmo 23 é a de um pastor. Amém? Concorda comigo? Quando você vai ler o Salmo 23, o que você lembra? Pastor. Amém. Agora, o que faz um pastor? Um pastor supre. Ou seja, ele supre as necessidades. Ele prevê a alimentação e abrigo. Ele supre as necessidades básicas. O pastor protege. Ele defende contra os inimigos e perigo. O pastor guia. Ele mostra o caminho quando a ovelha está perdida, está numa confusão de caminho, sem saber para onde ir. O pastor também, ele corrige qualquer dificuldade ou problema, ele aparece e corrige. A tua vara e o teu cajado me corrigem. O pastor também é correção. O pastor é supre. Ele protege, ele guia, mas ele corrige. E quem é o pastor do Salmo 23? A primeira palavra, isso é muito glorioso, que eu
a revelação que trouxe ao meu coração. A primeira palavra do Salmo 23 é um nome próprio, que se diz Yavé, o Senhor. Yavé significa eu sou o Senhor. Esse é o nome pelo qual Deus se relaciona com a raça humana. Moisés, quando teve que ir ao palácio do Egito, o que Deus falou? Eu vou ler aqui para vocês em Êxodo 3, versículo 13 e 14, diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante do e disser, os seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que direi a eles? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Yavé é o eu sou da nossa vida. Yavé é o Senhor da nossa vida. E o diabo não precisa de explicação. Quando vier eu sou filho do Yavé. O nome do Senhor Yavé vem acompanhado por outras palavras, que é Yavé Shalom. Diga comigo: o Senhor é a paz. Yavé Shalom, isso significa que quando a sua alma está angustiada, quando está com medo, quando está com pavor e assola a sua mente, você pode lembrar: Yavé é a minha paz. Yavé Shalom, o Senhor é a minha paz, e eu tenho acesso direto a isso. Yavé Tzidkenu, que diz: o Senhor é a minha justiça. Diga: o Senhor é a minha justiça. Quando você for confrontado, caluniado, perseguido, você vai lembrar: o Senhor é a minha justiça. Posto juiz, Ele é o advogado. Yavé Jireh, Senhor, provisão. Ele sabe com antecedência, planeja perfeitamente, Ele dá providência na hora certa. Yavé Chamar, eu sou o Deus que está por perto. Oh, glória a Deus! Ele está por perto. A gente pensa às vezes que estamos sozinhos, mas Ele está por perto. Yavé Chamar, Ele está perto. Ele está perto. Quando pensamos na solidão, Ele está sozinho, perto da dor. E que a gente vê que ninguém pensa, ninguém olha, ninguém sabe, Ele está por perto. Yavé Chamar. E a última é Yavé Roí. O Senhor é o meu pastor. Isaías 40, pastor do seu rebanho. Assim o Senhor cuidará do seu povo. A certeza que Isaías estava escrevendo para mim e para você. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim Yavé cuidará do seu povo. Em Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus está prometendo: eu suprirei. Ele não está dizendo aqui: eu vou pensar se eu vou suprir, ou possivelmente eu suprirei, ou talvez não. Ele está dizendo: eu suprirei. Sabe por quê? Porque Deus não é um Deus que minta. Deus não é como os homens dizem e não cumpre com a sua palavra, porque Deus é fiel. Ele diz: eu suprirei todas as suas necessidades.
Davi afirma que ele não sente falta de nada. Deus supre todas as necessidades, o que é a abrangência de todas as necessidades? O que é a abrangência dessa palavra todas? Sabe o que é? Necessidades espirituais todas. Todas as suas necessidades emocionais, todas as suas necessidades materiais, todas as suas saúde física, relacionamentos quebrados. Sim, Ele supre. Sim, Ele é fiel para cuidar de cada um de nós. Deus é poderoso para suprir tudo isso, corrigir o que estava errado. Ele supre, Ele cuida, porque Ele é o pastor das nossas almas. Se Jesus Cristo é o seu pastor, se Jesus Cristo é o nosso pastor, ficar ansioso é realmente totalmente improdutivo, irracional e prejudicial e desnecessário. Quando a gente cultiva a ansiedade no nosso coração, essa preocupação de forma que a gente perde a paz, a gente tem uma atitude ateísta. Ou seja, a gente não crê em Deus realmente. A gente pensa, a gente estamos dizendo que Ele não vai suprir as nossas necessidades e por isso eu tenho que me antecipar e tentar resolver a minha situação. Davi dizia, o Senhor é o meu pastor. Ele sabia que havia um Deus que cuidava. Deus não é pastor de todas as pessoas. Opa, que isso que você está falando, pastor Robson? Não. Deus não é Deus de todas as pessoas. Ele é somente pastor daqueles que confiam nele. Pastor daqueles que reconhecem o seu poder. Daqueles que sabem e reconhecem a sua autoridade. Submetem inteiramente a ele. Se o seu pastor é o seu trabalho, você nunca sentirá descanso, porque o seu trabalho não te dá descanso. Se o seu pastor é o lazer, é o cinema, é a praia, é o shopping, você sentirá falta de alguma coisa, algum vazio. Se o seu pastor é o seu cônjuge, você nunca se sentirá completo, porque somente Deus completa o ser humano. Se o seu pastor é o seu pecado, você nunca experimentará liberdade em Jesus. Mas por que pecado? Porque tem gente que se aproveita da tentação para tomar posse do pecado. Tomar posse, sim. A tentação tem 3 fases. Uma é a própria tentação, que está diante de todos nós. A segunda, a tentação, a gente cede à tentação. Cedemos à tentação e corremos para o Pai pedir perdão. E a terceira, a gente cede à tentação e continuamos cedendo à tentação. E tornamos o nosso pecado o nosso Senhor, o nosso pastor. E a gente justifica. É a tentação. É a minha carne. É a minha fraqueza. O pecado também ele pastoreia. Mas Deus quer que a gente tenha um único pastor. Então, como Jesus se torna o meu pastor? Quando eu recebo Jesus como Senhor da minha vida. O Senhor é o meu pastor. A palavra-chave aqui é entrega, é renúncia. E você reconhece o Senhor como o Senhor da sua vida. E Ele se torna o seu pastor. Sabe, a palavra renúncia é você deixar tudo que te prende, deixar tudo que te amarra, deixar tudo que te impede e tudo que te afasta dele, você deixar na mão dele. Eu renuncio às minhas preocupações. Eu renuncio às minhas preocupações do futuro. Eu renuncio tudo que me afasta dele. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Em Lucas 4,46 diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ter um pastor é preciso obedecer.
O Senhor é aquele que é obedecido. Caso contrário, Ele não é o nosso pastor. Receber a Jesus como Senhor implica em 3 atitudes. E eu queria passar aqui para vocês. Está aqui. Em João 10, 14 e 27 diz assim: Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. As minhas ovelhas e elas me... 3 atitudes de que a gente reconhece o nosso Senhor como pastor. Primeiro, a gente conhece Ele. A gente conhece quem está chamando a gente. A gente conhece quem está nesse negócio. A gente conhece quem está na nossa adversidade, na nossa dificuldade. Eu estou batalhando, eu estou com muitos problemas, mas eu sei quem está à frente. Ele está dizendo aqui que as ovelhas dele ouvem a sua voz. Ouçamos a voz do amado. E ouvir a voz é obedecer a sua voz. E a terceira atitude é seguir a Cristo. Pastor, mas eu estou na igreja, eu trabalho nos ministérios, eu trabalho bastante na igreja. Muitas vezes a gente segue o nosso ego, a gente segue um pastor inexistente, porque a gente troca o senhorio da nossa vida por algumas coisas dentro da igreja. E a gente pensa que está seguindo a Cristo, mas estamos seguindo os nossos afazeres. E a gente acaba não fazendo as coisas, não exercendo os nossos ministérios para Ele. A gente exerce em função da gente mesmo. Eu preciso ter algum cargo na igreja, porque senão eu vou me desviar. Não existe Senhor aí. Não existe pastor aí na sua vida. O pastor é o seu ministério. O pastor são os seus afazeres. Mas o pastor que a gente precisa seguir, a gente precisa conhecer, ouvir e seguir a Ele. Aleluia. Eu coloquei aqui no meu esboço: Deus não aceita ser copiloto. Você já imaginou? Você no avião, Jesus e você. Aí você fala assim: Jesus, fica aí, deixa que eu tomo a direção desse avião. Se acontecer alguma coisa, eu te grito aqui, mas deixa comigo. Copiloto. Quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? Quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? Deixa Jesus como co-pastor. Deixa Jesus como co-senhor. Em segundo lugar em tudo. Porque a gente toma conta de tudo. As nossas forças são maiores que as possibilidades e o poder de Deus. Eu faço da minha maneira. Eu faço como eu achar. Não consulto nada a Ele. Tornar Ele como Senhor da nossa vida, a gente faz a nossa alma descansar nele. Quando a gente descansa nele, a gente entrega tudo para Ele e confia nele. Aí sim, a gente pode declarar: o Senhor é o nosso pastor, Ele é o meu pastor. Como Jesus se torna o meu pastor? Eu preciso entregar toda a minha vida diante de Deus. Sabe? Eu preciso entregar a minha vida. A gente tem a tendência de, em somente as ações e mas tudo entregue para Deus. Se eu vou trocar de casa, pegar, Senhor. Se eu vou trocar de carro, Senhor, é da tua vontade mesmo? Porque aí depois a gente quebra a cara e depois culpa a Deus. Senhor, por que isso aconteceu? E Ele vai te responder: você não me consultou? Eu não sou o pastor da sua vida?
Eu não sou o Senhor das suas coisas? Eu troco todas as minhas possibilidades na minha vida, eu troco pelo meu senhorio. Gente, nós não somos nada sem Jesus. Eu lembrei de um episódio aqui, uma história que eu contei num culto Coração Ardente aqui, que é uma história juntamente com uma história, amém? Entenderam? Tem um fundo de verdade e uma história complemento. Eu vou dizer aqui para vocês rapidinho, é a história do burrinho, do jumento. Jesus foi chamar o jumento para pedir aos discípulos: olhem, busquem um jumento para mim que não tenha sido domado ainda. E a gente sabe que para domar um jumento precisa de fases para você montar um jumento. Eu não vou entrar em detalhes. No dia que eu entrei em detalhes, mas agora não dá para tempo de falar esses detalhes para vocês. Jesus foi lá, sentou no jumento e o jumento, calmo, aceitou o senhorio de Deus naquele momento. Mas preste atenção, Jesus entrou pelas ruas de Jerusalém e todo mundo aplaudindo Jesus, jogando pétalas, jogando flores, né? Aquela festa que vocês sabem da história. Que lindo! Jesus chegou ao seu ponto e dispensou o burrinho. O jumento foi para casa, todo feliz. E aí falou com a mamãe: mamãe, a senhora não sabe o que aconteceu. E o quê? Eu entrei por Jerusalém e todo mundo me aplaudiu, mãe. E a mãe desconfiada: é mesmo? Sim, olha, as pessoas me aplaudiram, jogaram palmas, jogaram flores para mim. Aí a mãe: tem certeza que isso aconteceu? Sim, mãe. Aí ela falou: quem estava sentado nas tuas costas? Ah, era um homem chamado Jesus. Ela olhou assim: mas amanhã eu vou te provar. Eu vou entrar de novo pelas ruas de Jerusalém e eu vou provar para você que eles me amam, eles me idolatram lá. Pois bem, no outro dia, o jumento entra pelas ruas de Jerusalém. E eis que várias pessoas chutam o jumento, atrapalham, porque ele estava atrapalhando o caminho, jogam pedra no jumento, batem no jumento, e o jumento foi embora, todo triste, chorando: mamãe, as pessoas me bateram, eu fui escorraçado. Mas o que houve? Mãe, eu entrei pelo mesmo caminho, mas as pessoas me chutaram e me machucaram. E ela perguntou: e quem estava montado em você? Ninguém, mãe. Ela falou assim: meu filho, lembre de uma coisa, se Jesus não estiver montado em você, você é apenas um burrinho. Sabe de uma coisa que traz uma experiência, um ensinamento para a gente? Se Jesus não estiver com a gente, nós somos apenas um burrinho. Nós não somos nada. Ele está com a gente e Ele quer ser o nosso pastor. Ele quer cuidar das nossas coisas. Ele quer cuidar dos nossos negócios. A gente em Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E a paz de Deus, a paz de Deus, a paz que o Pai de todas das nossas almas dá, Ele vai conceder de nós. Pedro 5:7 diz: lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele é o pastor das nossas vidas.
Aleluia. George Miller diz assim: o nascimento da ansiedade é a morte da fé, e o início de uma fé genuína é a morte da ansiedade. Quando a gente tem fé no pastor das nossas almas, a gente mata a ansiedade. Isso é uma verdade. Quando a gente, independente do que a gente esteja passando, a dificuldade que você esteja passando nessa noite, ou na sua vida, se você tem fé no pastor da sua alma, você vai matar a sua ansiedade. Porque você vai dizer para a sua ansiedade: ei, dá licença, eu tenho um pastor que cuida das minhas coisas, eu tenho um pastor que cuida da minha vida, e eu creio nele. Como Jesus se torna o meu pastor? Quando eu preciso viver um dia de cada vez. Em Mateus 6,34 diz: não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Ei, Jesus está falando assim para mim e para você: não abra o guarda-chuva enquanto não estiver chovendo. A gente tem essa tendência: opa, será que vai chover hoje? Eu vou levar o meu guarda-chuva, está um sol terrível lá fora. Mas sabe o que a gente faz? A gente abre o guarda-chuva por causa da nossa ansiedade. Espera aí, vai chover a qualquer momento, então eu vou abrir o meu guarda-chuva. Espera, Ele guarda a tua vida. Calma, não se precipite. Ele é o Senhor da nossa vida. Algumas coisas que eu preciso decidir o futuro. Primeiro eu decido com Ele. Primeiro eu entrego a Ele. As minhas preocupações eu entrego a Ele. E Ele vai preparando. Sabe a questão da provisão? Ele é a nossa provisão. Ele vai preparando. Lá na frente está tudo preparado, gente. Lá na frente, Jesus já arquitetou tudo. Ele já preparou tudo. E a gente sofre por antecipação e sofre de besteira. Está tudo preparado. Sabe o futuro dos seus filhos? Se você entregou para ele, está tudo preparado, está garantido. O casamento dos seus filhos, você está preocupado hoje? Ele está lá na frente, ele está esperando, está garantido. E a salvação da minha família? Sim. Se eu tenho Jesus como meu pastor, Ele está cuidando da minha família. Eu não hei de entrar nessa igreja sozinho. Eu preciso declarar a minha família entrando por esses corredores e declarando: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Quando a gente fica ansioso, Ministério de Louvor, por favor. Quando a gente fica ansioso, a gente não altera o passado. Quando a gente fica ansioso, a gente não muda o futuro. Quando a gente fica ansioso, a gente estraga o passado. Você sabe, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Há uma diferença do que é necessidade e uma diferença do que é vontade. Davi falava que ele não terá falta de nada porque Deus supria as suas necessidades. Muitas coisas que a gente pede é capricho. Muita coisa que a gente quer é para mostrar para o próximo: olha, eu posso ter um carro novo. Eu estava ouvindo um depoimento de um pastor muito conhecido. Ele foi chamado para ir numa casa de praia de uma outra pessoa, de um empresário. Aí o empresário perguntou assim para ele: pastor, quer andar de jet ski? O pastor: quero. Aí ele andou de jet ski. Aí ele ficou maravilhado.
Chegou em casa e falou para a esposa: esposa, vou comprar um jet ski. Que coisa boa. A esposa perguntou para ele assim: vai. Você vai colocar onde o jet ski? Aí ele respondeu: é mesmo. Onde que eu vou colocar o jet ski? Saiba de uma coisa: Deus vai suprir as nossas necessidades, não os nossos caprichos. Quando você estava na barriga da sua mãe, Ele já te conhecia. E hoje Ele sabe exatamente do que você precisa para viver feliz e abundante. Não confundamos as coisas. Necessidade é diferente de vontade. Você pode se colocar de pé? Confiarei. Antes da gente cantar, vou desligar aqui, tá, já. Eu queria que você pegasse o seu envelope. Me arranja o envelope aí, Vanderlei, por favor.